menos durante o dia, ainda que não haja motivo algum que possa levar essa pessoa a ver-me? J. Renier, Verdun, Meuse, carta 207, certa manhã, há cerca de 2 meses, estava eu ainda deitada, mas perfeitamente acordada, e pensava em chamar minha mãe para lhe dizer bom dia, desde que ouvi seus passos aproximarem-se de meu quarto, calculava com que tom de voz deveria gritar, mamãe. Estou certa, porém, de não haver pronunciado esta palavra, pois não estava dormindo, achava-me há muito tempo acordada e tinha perfeita consciência do que fazia ou deixava de fazer. Nesse momento, mamãe entra em meu quarto, digo-lhe a rir, sabes, eu pensava justamente em chamar-te. Respondeu ela, mas tu me chamaste, eu te ouvi do outro lado do apartamento, por isso é que vim. Por mim, estou certa de não haver dito nada e minha mãe certa de ter me ouvido, isso nos fez rir, pois realmente é um caso extraordinário. Y. Du Bois, Rua da Moeda, 8, Nancy, carta 222, sucede muito frequentemente ver-se inopinadamente uma pessoa, a respeito de quem tivemos um pensamento ou acabamos de falar, e isso tem sido observado desde longa data, pois até existe uma expressão proverbial, consagrada ao fato, falar do mal preparar o pau. Alphonse Rabelais, farmacêutico em Ribeirmont, Aisne, carta 232, tendes talvez ouvido falar de uma crença sais disseminada em certas regiões, qual seja de que o zumbido nos ouvidos é sinal de que a vosso respeito estão falando em qualquer parte. Sempre achei graça nas pessoas que ligavam importância a esta superstição, mas aconteceu-me, em circunstâncias penosas, um fato dessa natureza que modificou a minha incredulidade. Não teria havido, no caso em apreço, uma transmissão do gênero dessas de que vos ocupais? Se o quiserdes, estarei à vossa disposição, para relatar-vos o que me sucedeu, com as provas em seu apoio, cartas, telegramas, horas de recepção, de expedição, fáceis de controlar, hora do fenômeno, etc. Talvez mesmo possa minha afirmação ser certificada por uma das pessoas que, tendo sido causa da transmissão, vi em dezembro e a quem falei a respeito do que me aconteceu. A.L.R. Carta 299, sou professor e estou casado há 9 anos. Temos, minha mulher e eu, mais ou menos os mesmos gostos e a mesma educação e constatamos isso logo depois do nosso casamento, uma similitude de ideias que nos parece extraordinária. Muito frequentemente, um de nós formula alto uma opinião, uma ideia qualquer, no momento exato em que o outro ia exprimir-se precisamente do mesmo modo. Termos idênticos, para julgar de uma pessoa ou de uma coisa, vêm-nos à boca no mesmo instante, a ambos, e as palavras de um se acham, por assim dizer, duplicadas por aquelas que o outro ia pronunciar. É esse, porventura, um fenômeno comum que se reproduz quando há simpatia entre duas naturezas, ou o mesmo nos diz particularmente respeito. Em todo caso, se tem alguma importância, qual a sua causa, a sua natureza e por que se produz. F. Dalidet, professor, secretário da prefeitura, em Saint-Florent, perto de Niort, Deux-Sèvres. Visto, para efeito de reconhecimento da firma de M. Dalidet, professor em Saint-Florent. Prefeitura de Saint-Florent, 28 de março de 1899. O prefeito, A. Favreau, carta 319, minha mãe, esposa de capitão de navio, era sempre avisada, por sinais quaisquer insólitos, todas as vezes que meu pai corria um perigo. Era isso tão frequente que ela adquirira o hábito de tomar nota desses avisos. Mais tarde ela vinha saber, com efeito, que a hora assinalada seu marido, em perigo de naufrágio, enviava-lhe o seu pensamento, que supunha ser o último. Casos análogos multiplicam-se ao infinito com relação a quase todas as esposas de marujos. Lembro-me muito bem que a conversação das visitas que mamãe recebia tinham frequentemente por objeto a telepatia. Uma de minhas amigas, também esposa de marujo, viu, no mesmo dia da morte de seu marido, que pereceu tragicamente em um naufrágio, a mão de seu esposo desenhar-se sobre um dos vidros da janela. O que a impressionou foi que o anel conjugal sobressaía nitidamente de sua mão.
Outra de minhas amigas, tendo sua irmã doente, devo previamente dizer-vos que esta prometera à irmã, de quem se achava separada, fazer-lhe saber, por um sinal qualquer, sua morte, se esta ocorresse. Sentiu, na mesma hora em que sua irmã desprendia o último suspiro, um terno abraço que ela reconheceu ser o abraço de sua querida irmã, que efetivamente expirava. Eu própria, em companhia de minhas alunas, ouvimos todas três pronunciar distintamente Fraulein, voz que reconheci imediatamente por ser a de uma de minhas conhecidas que se havia portado mal para comigo. Registrei o fato e a hora em que se verificou. Mais tarde vim a saber que essa personagem morrera precisamente no instante em que o som de sua voz chegara ao meu ouvido. Maria Striefert, nascida em Stralsund, na Pomerânia, Calais. Carta 320, leitora apaixonada de vossos recentes artigos, é com satisfação que constato o poder do pensamento humano. Pessoalmente, não tenho mais do que um fato a assinalar. Por ocasião da minha passagem pela Alemanha, ouvi distintamente meu pai chamar-me pelo diminutivo do meu nome. E no dia seguinte verifiquei que ele me estava escrevendo precisamente no instante em que o eco dessa voz querida veio ferir meus ouvidos. P.S. Diversas confidências têm-me sido feitas a propósito da telepatia. Se elas vos podem interessar, comunicar-vos-ei com solicitude. Madalena Fontaine, Pensionato de Mle. Bertrand, Calais, carta 331. Jamais fui avisado da morte de quem quer que seja, por uma aparição. O mesmo não se passa com relação aos 12 ou 15 membros de minha família, que conheço bem. Tive, porém, um dia, certo pressentimento que, se bem diferente, nestas circunstâncias, dos fenômenos que estudais, talvez na mesma categoria se possa agrupar. Dirigindo-me, certa manhã, para o Hospital Lariboisière, do qual eu era externo, tive por um momento a ideia de que ia encontrar, na porta do hospital, o Sr. P., que só uma vez tivera a ocasião de ver, 8 meses antes, em uma casa amiga e que, desde essa data, jamais voltara a ocupar meu pensamento. Esse senhor, doutor em medicina, teria vindo ali para avistar-se com um certo cirurgião de Lariboisière. Não me enganara de todo. À porta do hospital encontrei o Sr. P., que vinha com a intenção de visitar, não o cirurgião em apreço, mas o chefe do serviço de obstetrícia. Notai que em tudo isso não poderia eu ter visto de longe, nem reconhecido subconscientemente o Sr. P., porquanto esse pressentimento me veio no Boulevard Magenta, à direita da rua de Saint-Quentin, ao passo que o Sr. P., quando o avistei, esperava no vestíbulo à distância de 20 minutos. Perguntei-lhe, depois, há quanto tempo estava ali, antes de lhe falar acerca do meu pressentimento. Para que sua resposta fosse livre de qualquer influência. A isso acrescento que, de modo algum, sou inclinado à superstição, antes me julgo céptico, e meu primeiro cuidado, em presença desse caso, foi procurar-lhe uma explicação física, antes de pensar na intervenção de um fator ainda indeterminado. Não encontrei, porém, essa explicação física. G. Mesley, estudante de medicina, Rue de L. Entrepot, 27, carta 382, uma de minhas jovens amigas, que residia em Paris, ao passo que eu me achava na província, foi acometida de um mal que a levou em poucas horas às portas da morte. Nada absolutamente me advertira de sua enfermidade, entretanto tive exatamente naquele instante um sonho, verdadeiro pesadelo, durante o qual assistia eu ao casamento dessa amiga. Parentes e amigos, todos estavam na solenidade trajando roupas de cor escura e choravam amargamente. A impressão tornou-se tão dolorosa, que despertei. 15 dias depois vim a saber do perigo do qual escapara mesmo a pessoa. Acontece-me também, frequentemente, pensar, sem aparente motivo, em uma pessoa cuja coincidência de ideias posso controlar pela recepção de uma carta que coisa alguma tornava necessária. Sucede isso tão frequentemente, que tenho o hábito de esperar notícias das pessoas nas quais penso involuntariamente. Todavia o fato não deixa de ter exceções. A. B. Chagny, carta 393, o seguinte fato foi-me narrado por um de meus amigos, professor em uma faculdade de medicina de França e apresentando, por suas circunstâncias, garantias muito especiais.
Não posso, sem a sua autorização, dar-vos o seu nome a propósito de um acontecimento que ele me confiou na intimidade que não desejaria, talvez, ver publicado. Designá-lo-emos, pois, pela inicial Z. O Sr. Z, que se achava, então, em S. Luís do Senegal, foi picado em um dedo por um inseto da região, muito perigoso, conhecido, entre os europeus, pelo nome de Chique. Em consequência dessa mordedura, foi ele tomado por uma febre intensa que o levou a 2 passos do túmulo e o deixou, durante creio que uns 20 dias, absolutamente sem uso da razão. Ora, algumas horas depois de ele ter perdido os sentidos, levaram-lhe um telegrama de sua mãe, que estava em França, perguntando o que lhe acontecera. A hora em que fora formulado esse telegrama, tomando em consideração o tempo necessário para levá-lo ao telégrafo, coincidia com a do desfalecimento do Sr. Z. Quando este, felizmente restabelecido, voltou à França, contou-lhe sua mãe que, sem motivo aparente, experimentara de súbito uma espécie de abalo e tivera imediatamente a intuição de que seu filho corria um grande perigo. Essa impressão era tão poderosa que ela imediatamente mandara expedir um telegrama para saber notícias suas. A fim de dar maior autenticidade à minha narrativa, prefiro assinar minha carta, mas sou funcionário público, como vedes, eu vos ficaria reconhecido se, no caso que julgasseis bom reproduzir os fatos que cito, o fizesseis sem publicar meu nome e o meu endereço. R. Argélia, Carta 443, tinha eu outrora um amigo a quem as circunstâncias, era um explorador, obrigavam a viver muito longe de nós. Adquiriremos o doce hábito de nos correspondermos muito regularmente, pouco a pouco, nossas almas adquiriram tal afinidade que nos sucedia constantemente escrevermos-nos à mesma hora, dizer um ao outro as mesmas coisas ou, ainda, responder no mesmo instante a uma questão proposta na carta. Assim, um dia, inquieto, por não haver recebido notícias, apanhei a pena e tracei 2 palavras: estás doente. No mesmo instante, verificamo-lo mais tarde, escrevia-me ele: descansa teu espírito, o mal passou. Não digo que seja isso uma visão, mas certamente, nos momentos trágicos da existência, 2 almas unidas pela mais profunda ternura devem confundir-se, unindo-se à distância. É Asinelli, Gênova, carta 449, certa feita, sentiu-se minha mulher, por volta do meio-dia, tomada de um mal-estar inexplicável, que ela depois jamais veio a experimentar, estava pressa e não podia ficar parada. Convidada para uma merenda, ela dirigiu-se ao refeitório, mas não podia aí permanecer, saiu a passear no jardim, procurando conversar. Esse incômodo a atormentava sempre. Somente às 9 horas da noite foi que ela se sentiu de súbito aliviada, como se nada tivesse experimentado. No dia seguinte vieram informá-la de que seu pai morrera na véspera, às 9 horas da noite em ponto. Ela não pensara absolutamente em seu pai. Buzinneuville, Poix do Nord, carta 467, sucedia-me frequentemente cantar mentalmente uma área conhecida e alguns instantes depois meu marido cantava em alta voz a área que eu tinha no pensamento. Isso nos dava lugar a pequenas discussões que acabavam sempre por nos divertir. M. C. Grenoble. Minha tia, mãe adotiva, amava-me extremosamente, se posso exprimir-me assim, e era muito nervosa. Eu mesmo sou bastante nervoso também. Era muito frequente a nossa correspondência, sobretudo nos primeiros tempos de nossa separação, e observei que todas as vezes que devia receber uma carta sua meu pensamento voltava-se com grande intensidade para ela, na véspera da chegada de sua correspondência, cuja data nada tinha de fixa. Estas observações frequentemente preocupam o meu espírito. Ó comandante reformado, Riversé, carta 517, uma noite passou-se isso há alguns anos fui bruscamente acordado, tendo consciência de que um dos meus clientes, o Sr. X, residente a 3 quilômetros de minha casa, vinha chamar-me. Salto da cama, ponho-me à janela e vejo chegar alguns minutos mais tarde. Sua mulher estava doente e ele viera pedir-me para ir vê-la. Fatos deste gênero sucederam-me diversos. Dr. N.
Carta 551. Nesta ordem de ideias, eis a única observação que pude fazer, interessante apenas por causa de sua regularidade. Tenho duas amigas no estrangeiro, que muito assiduamente me escrevem, mas não em data fixa. Quando sonho com uma ou com outra, é raro que o correio da manhã não me traga uma carta daquela com quem sonhei. No princípio não prestei atenção ao caso, mas a observação se impôs e, daí em diante, verifiquei muito frequentemente o fato. Demais, o sonho não é geralmente precedido de uma ideia particular que pudesse, de qualquer modo, prepará-lo e explicá-lo. C. L. Charpoy, Tornos, Carta 589. Uma amiga minha íntima sofreu, durante todo um dia, intensa agonia física, que nenhuma causa conhecida podia explicar-lhe, na ocasião em que eu própria estava torturada por uma grande dor, sem que ela pudesse, aliás, desconfiar do que se passava. Achava-me oinantes, ela em Gênova. C. H. Champuri, Gênova, Carta 650, em 1845 e 1846, era eu aluno, classe de francês, do Colégio de Alais, ainda que protestante, mantinha as melhores relações com o Sr. Barelli, abade do colégio e, por ocasião das festas religiosas, era eu, com alguns colegas, encarregado da ornamentação da capela. Aproveitávamos de nossa momentânea liberdade para descer a câmara funerária que se acha sob a sacristia, e a qual se tem acesso por um alçapão e por uma escada dispostos por baixo do estrado dos professores, na capela. Essa câmara encerrava os restos de 3 ou 4 antigos abades do colégio, cujos sepulcros descobertos, e em parte quebrados, achavam-se dispostos no solo. A abóbada, baixa, estava repleta de nomes de antigos alunos, traçados a fumaça de velas. Eu conservara, dessa câmara, uma recordação inapagável. Mais tarde, em 1849 e 1850, residia eu em Nimes. O Sr. Maulin Salles, livreiro, aplicava-se ao magnetismo, a cujo respeito frequentemente conversávamos. Desejaria ele alistar-me entre os seus companheiros, dizendo que, tratando eu de arquitetura, poderia, magnetizado, descrever, detalhando-os, os monumentos das cidades a que me transportasse pelo pensamento. Aceitei, mas não conseguiu ele, por mais que fizesse, adormecer-me. Assistia eu, certo dia, a uma sessão muito interessante, para a qual convidara-me. Encontrei lá uma senhora de seus 60 anos, provavelmente a empregada. Ele magnetizou-a, pôs-me em comunicação com ela, postas as nossas mãos umas nas outras e em seguida deixaram-nos a sós. A lembrança da câmara mortuária da capela veio-me à memória e me decidi a conduzir o sujeito até esse lugar. Disse-lhe que tomávamos o trem da Alais. Durante todo o trajeto balançou ela a parte superior do corpo. Ao chegar e daí até a nossa entrada no colégio, detalhou-me perfeitamente tudo o que se encontrava à nossa passagem. Entramos no vestíbulo, em seguida, na capela, ela fez o sinal da cruz ao avistar o altar. Dirigimo-nos ao estrado da esquerda, ela faz esforços para afastá-lo e me ajuda também a levantar a tampa do alçapão. Acendo uma vela, dou-lhe a mão para descer a pequena escada e eis-nos no jazigo. Ela tremia de medo e queria retirar-se. Tranquilizei-a e, conduzindo até junto dos túmulos, pedi-lhe que nos descrevesse. Aquele se acha coberto de neve, diz-me ela. Esse túmulo tinha sido caiado. Que bela cabeleira tem este! O crânio, com efeito, estava rodeado de uma floresta de cabelos. Levantai o sudário desse lado, disse-lhe eu. Oh, exclamou ela, quanto é belo, é tudo seda e ouro. Tratava-se de um abade amortalhado com as paramentas sacerdotais. Olhai para a abóbada, vou iluminá-la. Que vedes, nomes, diz-me ela, lede-os. Ela procede à leitura de uns 5 ou 6 desses nomes, de que me recordava perfeitamente bem. Tornamos a voltar à capela e disse-lhe eu que íamos a pé a Anduze. No caminho, deu-me uma série de detalhes sobre a região que percorríamos, e todos perfeitamente verídicos. Chegados a Anduze, introduzi-a em uma casa conhecida. É noite, ela me descreve a casa, a escada, o salão. Peço-lhe então que me designe as pessoas presentes. Responde-me ela que eu não sabe. Então reflito que eu mesmo o ignorava e que, portanto, ser-me impossível transmitir-lhe o meu pensamento.
Melville Hooks e arquiteto em Tornac, Anduze, Gard, carta 675, tratei e curei ultimamente, por meio do magnetismo, a esposa de um de meus amigos, que sofria de penosa afecção havia mais de 18 anos. O tratamento foi por ela seguido cotidianamente comigo durante cerca de 6 meses e, como sucede em casos semelhantes entre magnetizador e paciente, ela caiu sob a minha absoluta dependência. Não quero relatar-vos aqui todos os fenômenos que eu podia provocar por seu intermédio, tais como aberrações do gosto, sensação de calor e de frio, etc., são eles muito conhecidos e muito facilmente imputados à imaginação. Mas, além disso, ela percebia, sem o concurso da minha vontade, todas as minhas sensações, mesmo à distância, e nisto a imaginação não pode ser invocada, como uma circunstância que entra em jogo na realização do fenômeno. Assim, acontecia-lhe dizer-me, ontem, a tal hora, tivestes uma altercação, ou então, estáveis triste, que vos aconteceu? Pude assegurar-me, dentro em pouco, que ela sentia todas as minhas impressões a uma distância muito grande, pude verificar isso pelo menos para um espaço de 15 quilômetros. Tive também um outro sujeito, sendo esse um homem, a quem eu fazia à vontade vir à minha presença. Bastava para isso que eu pensasse fortemente em fazê-lo vir, porque disse-lhe eu um dia: viestes com um tempo tão horrível, realmente, não posso sabê-lo, essa ideia assaltou-me repentinamente, tive desejo de ver-vos, e eis-me aqui. Onde está em tudo isso a imaginação? Do mesmo modo que há um sonambulismo natural e um sonambulismo provocado, há o magnetismo voluntário e involuntário, o que explica as simpatias e as antipatias naturais. Dr. X, Valparaíso. Esses casos não podem, tanto quanto os precedentes, ser atribuídos ao acaso. Alguns dos lances previstos podem tê-lo sido por uma semelhança fortuita dos que os precederam, mas trata-se evidentemente de uma exceção. Provam eles a transmissão do pensamento. Apresentaremos ainda alguns outros à atenção dos nossos leitores. O seguinte é extraído da obra Phantasms of the Living. O Sr. A. Skirving, mestre pedreiro da Catedral de Winchester, escreveu aos redatores da aludida compilação: não sou um homem instruído. Deixei a escola com a idade de 12 anos e por isso espero que perdoeis minhas faltas contra a gramática. Sou mestre pedreiro da Catedral de Winchester e resido nesta cidade faz 9 anos. Vai para mais de 30 anos, residia em Londres, muito perto do local presentemente ocupado pela Great Western Railway. Trabalhava em Regent's Park para os Srs. Monlen, Bert e Freeman. A distância até a minha casa era muito grande para que pudesse ir fazer nela as minhas refeições, e por isso conduzia comigo o almoço e não abandonava durante o dia o trabalho. Um belo dia, entretanto, senti bruscamente um desejo intenso de ir à minha casa. Como, de fato, nada tivesse a fazer em casa, tratei de me desembaraçar dessa obsessão, mas foi-me isso impossível. O desejo de ir à casa aumentou de minuto em minuto. Eram 10 horas da manhã e não havia o que pudesse afastar-me do meu trabalho a essa hora. Tornei-me inquieto e não me sentia bem, percebi que devia ir, mesmo correndo o risco de ser ridiculizado por minha mulher, não podia dar nenhuma razão de deixar meu trabalho e perder 6 pences em cada hora, por causa de uma tolice. Todavia, não pude ficar, parti para casa. Quando cheguei diante da porta de minha residência, bati, a irmã de minha mulher veio abrir-me a porta. Pareceu surpreendida e me disse: que é isto, Skirving, como é que o sabeis? Sabeis o quê? Disse-lhe eu: ora essa, a propósito de Marianne, nada sei com respeito a Marianne, minha esposa, então, que vos traz a esta hora aqui? Respondi-lhe: não o sei. Parecia-me que tinham necessidade de mim aqui. Mas, que foi que sucedeu? Então ela me contou que um fiacre havia atropelado minha esposa, talvez 1 hora antes, deixando-a gravemente ferida. Não havia cessado de chamar-me desde a hora do acidente. Estendeu-me os braços, enlaçou-os em torno do meu pescoço e encostou minha cabeça em seu peito. As crises imediatamente passaram e a minha presença acalmou-a, ela dormiu e repousou. Contou-me sua irmã que ela dava gritos de cortar o coração, chamando-me, ainda que não houvesse a menor probabilidade da minha vinda.
Esta curta narrativa tem apenas um mérito, é estritamente verdadeira. PS. O acidente verificara-se 1h30 antes da minha chegada. Coincidia essa hora exatamente com a em que experimentei a obsessão de deixar meu trabalho. Faltava-me 1 hora para chegar à minha casa e, antes de partir, lutara eu bem uma meia hora para vencer o desejo de ir à minha residência. Alexandre Skirving. Todos esses exemplos mostram que há como que correntes entre os cérebros, entre os espíritos, entre os corações, correntes devidas a uma força ainda desconhecida. Eis aqui outros casos não menos evidentes. O professor Silvio Venturi, diretor do Asilo de Alienados de Girifalco, escrevia 18 de setembro de 1892, em julho de 1885 morava eu em Nocera. Fui, certo dia, com um companheiro, fazer uma visita a meu irmão, em Posnoli, a 3 horas de viagem por via férrea. Deixei todos, em casa, de perfeita saúde. Habitualmente eu permanecia 2 dias em Posnoli, algumas vezes um pouco mais. Chegamos às 2 horas da tarde. Tínhamos a intenção de fazer, depois da refeição, um passeio marítimo com os da família. De súbito, detenho-me pensativo e, tomando uma resolução enérgica, declaro não mais querer dar o passeio, mas, pelo contrário, voltar imediatamente a Nocera. Perguntaram-me por quê, declarando que me achavam esquisito. Eu mesmo sentia toda a extravagância da minha resolução, mas não hesitei, pois experimentava uma necessidade irresistível de retornar a casa. Vendo a minha resistência, deixaram-me partir. A seu mau grado, o meu companheiro seguiu-me. Aluguei uma pequena viatura, puxada por um cavalo magro e lento que ia a passo, em vez de trotar. De repente, receando perder o trem das 7 horas da noite, era o último, apressei o cocheiro, que fustigou o cavalo, mas o pobre animal, enfraquecido, não podia avançar. Finalmente saltamos e pudemos tomar outra viatura, a tempo de alcançar o trem. A minha casa em Nocera está situada a 300 metros da Gare, mas não tive paciência para fazer o trajeto a pé e subi ao carro de um amigo, deixando meu companheiro vir a pé. Chegando em casa, empalideço vendo 4 médicos, os senhores Ventra, Canger, Rossoli e da cidade, achavam-se todos ao redor da cama de minha querida filhinha, atacada de croup e ameaçada de morte. Não existia essa enfermidade na região. Declarou-se o croup às 7 horas da manhã, talvez a mesma hora em que experimentei a obsessão de regressar a casa o mais depressa possível. Tive a alegria de haver contribuído, assim, para a cura. Minha esposa, antes da minha chegada, gritava e me chamava angustiosamente. 76 Todos esses fatos tão numerosos não indicam a existência de correntes psíquicas entre os seres vivos. Essas constatações são da mais alta importância para o conhecimento que procuramos adquirir, por estes estudos, da natureza e das faculdades da alma humana. Outro documento absolutamente da mesma ordem, confirmam-se eles, assim, uns pelos outros. O Sr. Laceron, tabelião em Châtellerault, escreve, em data de 31 de janeiro de 1894, 77 um advogado, de serviço na Guarda Nacional, achava-se no corpo da guarda. De repente, deu-lhe na fantasia sair, sem a ninguém prevenir. Estando sob as armas, nem mesmo o comandante do posto poderia ter permitido, além disso, ele não tinha nenhum motivo plausível a apresentar. Era uma extravagância que lhe assaltava o cérebro e malgrado a prisão que a falta lhe acarretava, com efeito, pegou ele, por esse ato de indisciplina, 8 dias de prisão, deixa o fuzil e vai à casa, correndo. Chegando, encontra sua mulher banhada em lágrimas, rodeada de médicos que cercavam o leito de sua filha, de 6 anos de idade, atacada de croup próxima da morte. Não havia essa moléstia na cidade. A visita inopinada de seu pai pareceu produzir uma reação de tal modo favorável, que a criança sobreviveu. Casou-se com o irmão do juiz que me contou esse fato extraordinário, morreu antes dos 25 anos. Foi preciso recorrer a toda espécie de valiosa proteção, para relevar a pena de 8 dias de prisão, e isso se deu antes em consideração ao fato de tratar-se desse estranho caso de telestesia. Laceron, tabelião em Châtellerault.
O Dr. Aimé Guinard, cirurgião dos hospitais de Paris, residente na mesma cidade, a Rua de Rennes, menciona o seguinte caso: outubro de 1891. Tenho habitualmente como dentista um de meus amigos instalado longe de minha casa, no quarteirão da Ópera. Como sua clientela tomasse proporções consideráveis e não tivesse eu tempo de passar longas horas em seu salão de espera, decidi-me solicitar os cuidados de um de seus colegas, que trabalhava a alguns passos de minha casa, o Sr. Martial Lagrange. Dou esses detalhes para bem demonstrar que não mantinha relações com este último, pois vi-o pela primeira vez no começo deste ano. Uma noite do mês de setembro, deito-me como de ordinário, pelas 11h30 da noite. Cerca de 2 horas da madrugada sou acometido de uma dor de dentes das mais insuportáveis e conservo-me toda a noite acordado. Achava-me muito incomodado pelo fato de não poder dormir, mas não a ponto de ficar impossibilitado de pensar em meus costumeiros afazeres. Como estivesse prestes a terminar um memorial sobre o tratamento cirúrgico do câncer do estômago, passei uma parte da noite a meditar sobre esse assunto e a traçar o plano do meu último capítulo. Frequentemente era interrompido o meu trabalho mental por uma arremetida dolorosa e eu me impunha a resolução de ir logo pela manhã procurar o meu vizinho, Sr. Martial Lagrange, para arrancar o dente enfermo. Insisto sobre este ponto: durante essa longa insônia, meu pensamento esteve em absoluto concentrado nesses dois objetivos, e isso com tanto mais intensidade por se achar tudo em redor de mim mergulhado na calma e na obscuridade. De um lado, o memorial sobre o tratamento cirúrgico do cancro do estômago, no qual estudo a extirpação do tumor por meio do bisturi, e, de outro, o dentista em questão e a ablação do meu dente. Em mau estado. Às 10 horas da manhã chego à sala de espera e, logo que o Sr. Martial Lagrange abre a porta do seu gabinete, exclama: "Oh, como isto é admirável! Sonhei convosco toda a noite." Respondo-lhe gracejando: "Espero, pelo menos, que vosso sonho não tenha sido muito desagradável, ainda que eu tenha estado metido nele." "Mas, pelo contrário," replica ele, "era um horrível pesadelo. Eu tinha um cancro no estômago e estava obsidiado pela ideia de que ias abrir-me o ventre, para curar-me." Ora, afirmo que o Sr. Martial Lagrange ignorava em absoluto que nessa noite estivesse eu estudando precisamente essa questão. Há mais de 6 meses que não me encontrava com ele e não tínhamos nenhum amigo comum. Acrescentarei que é um homem de cerca de 45 anos, nevropata, muito emotivo. Eis aí o fato em toda a sua simplicidade: não se trata de uma narrativa de segunda ou terceira mão, pois o caso me diz pessoalmente respeito. Seria uma simples coincidência? Parece-me isso muito improvável. Não se tratara, antes, de uma observação que se deve incluir entre os casos autênticos de telepatia. O que há aqui de particular é, com o meu estado de vigília, o pensamento do dentista por mim influenciado ou sugestionado durante o sono. Diz-se correntemente, desde séculos provavelmente, quando alguém se ocupa com insistência de qualquer ausente, devem-lhe estar as orelhas tinindo. Seria esse dito baseado em fatos de telepatia análogos ao meu? Não datam de hoje essas observações. Eis uma experiência relatada por meu saudoso amigo Dr. Macário, em seu livro tão interessante sobre o sono, 78. Uma noite o Dr. Grosnier, depois de haver adormecido por magnetização uma senhora histérica, pediu permissão ao marido desta para fazer uma experiência, e eis o que se passou. Sem dizer palavra, mentalmente, bem entendido, conduziu-a ele para o alto mar. A doente conservou-se tranquila enquanto durou a calma na superfície das águas. Dentro em pouco, entretanto, o magnetizador levantou em seu pensamento uma horrível tempestade e a doente se pôs imediatamente a dar gritos penetrantes e se agarrar aos objetos que lhe estavam em torno. Sua voz, suas lágrimas, a expressão de sua fisionomia indicavam um terrível medo. Então ele reduziu sucessivamente, e sempre pelo pensamento, as vagas a limites razoáveis. Cessaram elas de agitar o navio e, conforme a progressão do seu apaziguamento, foi a calma voltando ao espírito da sonâmbula, ainda que conservasse ela,
Por algum tempo, a respiração ofegante e um tremor nervoso por todo o corpo. Não me transporteis jamais para o mar, gritou a sonâmbula. Um instante depois, com arrebatamento, tenho medo, e aquele miserável capitão que não queria deixar-nos subir ao convés. Esta exclamação nos surpreendeu tanto mais, diz o Sr. Grosnier, quanto é certo que eu não pronunciara uma única palavra que pudesse indicar a natureza da experiência que tinha intenção de fazer. Relata igualmente o Dr. Macário os casos seguintes: achava-se à venda, judicialmente, um terreno em uma das comunas dos arredores de Paris. Ninguém lhe oferecia qualquer lance, ainda que mínimo em extremo fosse o preço da avaliação, porque o terreno fora tomado ao velho G, que passava entre os camponeses por perigoso feiticeiro. Após uma longa hesitação, certo agricultor chamado L, seduzido pela insignificância do preço, arriscou-se a fazer o seu lance e se tornou proprietário do campo. No dia seguinte, pela manhã, o nosso homem, sobraçando a enxada, dirigia-se, cantando, à sua nova propriedade, quando um objeto sinistro lhe saltou aos olhos. Era uma cruz de madeira, a qual estava pregado um papel com estas palavras: se meteres a enxada nesse campo, virá à noite atormentar-te um fantasma. O lavrador derrubou a cruz e se pôs a trabalhar a terra, mas sem muita disposição, malgrado seu, pensava no fantasma que lhe fora anunciado, deixou o trabalho, voltou para casa e meteu-se na cama. Seus nervos, porém, estavam superexcitados e ele não pôde dormir. À meia-noite viu um grande vulto branco a passear em seu quarto e que, aproximando-se dele, murmurou: restitui-me o meu campo. Renovou-se a aparição nas noites subsequentes. O lavrador foi acometido de febre. Ao médico que o interrogou sobre a causa da moléstia, contou ele a visão que o obsediava e declarou que o velho G tinha-lhe feito malefício. O médico mandou buscar esse homem e, em presença do prefeito da comuna, interrogou. O feiticeiro confessou que todas as noites, à meia-noite, passeava em sua casa, envolto em um lençol branco, a fim de enfeitiçar o comprador do seu campo. Sob a ameaça de ser preso, caso continuasse a fazer isso, desistiu ele do sortilégio. Cessaram as aparições e o lavrador recuperou a saúde. Como podia esse feiticeiro, passeando em sua casa, ser visto pelo camponês cuja morada ficava a 1 quilômetro de distância? Não explicaremos o fenômeno, apenas diremos que o caso não é sem precedentes e que está apoiado na autoridade irrecusável do célebre Dr. Recamier. Vinha o Dr. Recamier de Bordeaux e atravessava em Sege de Posta uma aldeia. Sucedendo quebrar-se uma das rodas da viatura, tratou-se de procurar o carpinteiro que a pudesse consertar e cuja oficina ficava próxima do local do acidente. Mas esse homem estava de cama, enfermo, o que obrigou o cocheiro a ir procurar outro carpinteiro que residia na aldeia vizinha. Aguardando que o acidente fosse reparado, entrou o Dr. Recamier na casa do camponês enfermo e dirigiu-lhe perguntas sobre a causa do seu mal. Respondeu-lhe o carpinteiro que a sua enfermidade provinha da falta de sono. Ele não podia dormir porque um caldeireiro que residia na outra extremidade da aldeia, a quem recusara dar sua filha em casamento, o impedia batendo a noite toda em seus caldeirões. O doutor foi procurar o caldeireiro e, sem preâmbulos, lhe disse: por que bates a noite inteira em teu caldeirão? Por Deus, respondeu ele, é para impedir Nicolau de dormir. Como pode Nicolau ouvir-te, se ele mora a uma meia légua daqui? Oh, replicou o camponês, sorrindo com ar maligno, sabemos bem que ele ouve. O Dr. Recamier ordenou expressamente ao caldeireiro que cessasse aquele barulho, ameaçando de mandá-lo castigar se a doente viesse a morrer. Na noite seguinte o carpinteiro dormiu calmamente. Alguns dias depois retomou suas ocupações. Nas considerações de que faz acompanhar a narração desse caso, o Dr. Recamier atribui ao poder da vontade, do qual não se conhece ainda toda a energia e que se revelara espontaneamente a um camponês inculto. O fenômeno, de resto, não parecerá extraordinário aos que conhecem o magnetismo. O general Noisette, um dos autores mais sérios e mais precisos que já tem escrito sobre o magnetismo, relata a história seguinte: 79 pelo ano de 1842 fui convidado a passar em casa de um de meus antigos camaradas, uma noite na qual deveriam ostentar-se as maravilhas do sonambulismo. Para lá me transportei.
Era a primeira vez que eu assistia a esse gênero de espetáculo, bastante comum. Entretanto, nos salões de Paris, depois disso nunca mais tive ocasião de assistir a espetáculo idêntico. Lá encontrei umas 40 pessoas, algumas delas adeptas mais ou menos exaltadas e muitas incrédulas, entre as quais podia-se contar, na primeira plana, o dono da casa. Augurei mal da sessão e, com efeito, todas as experiências de vista à distância, de leitura de carta escondida, todos os milagres enfim, falharam completamente. Foi muito reduzido o número de fatos bastante interessantes que uma assistência tão numerosa e com disposições tão diversas pudesse sabiamente apreciá-los. Conversando em um grupo, à saída deste malogro, observei ao dono da casa que não era por meio de semelhantes representações que se podia convencer alguém da realidade dos fenômenos, mesmo que as experiências tivessem bom êxito, cada qual, em uma reunião numerosa de pessoas estranhas umas às outras, podia supor tratar-se de compadrio, fraude, etc., sendo necessário, para bem observar os fatos, vê-los na intimidade ou em um pequeno grupo, examiná-los sob todos os aspectos e repeti-los frequentemente. Um de nossos interlocutores aplaudiu as minhas palavras, disse que conhecia uma excelente sonâmbula e nos propôs tentar algumas experiências com ela, em presença apenas do dono da casa e de um amigo comum. Aceitamos e combinamos dia e hora em data próxima. Cheguei à casa de meu amigo antes do magnetizador e de sua sonâmbula, e vim a saber que, entre outras faculdades extraordinárias atribuídas à referida sonâmbula, estava de poder dizer o que uma pessoa, com quem se a pusesse em relação, tinha feito durante o dia. Sucedia justamente, por acaso, que nesse dia realizara eu um empreendimento pouco vulgar. Tinha ido ao arquivo dos inválidos, com o Duque de Montpensier, para mostrar-lhe os planos em relevo das praças fortes. Propus que se fizesse comigo a experiência da faculdade da sonâmbula, e esta proposta foi aceita pelos meus dois amigos. Chegada a sonâmbula e adormecida, entrei em relação com ela e perguntei-lhe se podia ver o que eu fizera durante o dia. Após alguns detalhes assaz insignificantes e penosamente obtidos, a respeito do modo pelo qual empregara as minhas horas da manhã, perguntei-lhe onde estivera eu depois do almoço. Respondeu-me sem hesitação, nas Tulherias, o que se podia muito bem entender por um simples passeio. Insisti, perguntando por onde eu tinha entrado, e ela respondeu muito bem ainda, pela passagem do cais, perto da Ponte Real, e em seguida, subistes ao castelo, por qual das escadas? A do meio, não, a do canto, perto da entrada. Lá, ela se perdeu pelas escadas, e há com efeito lugar para isso, porque existem diversas escadas, a grande, do serviço do pavilhão de Flora, e a dos apartamentos do rei, com patamares e degraus de ligação conduzindo de uns a outros. Afinal, deixou-me em uma grande sala onde havia oficiais. Era uma sala de espera no andar térreo. Estivestes esperando, disse-me ela, e depois, veio um moço alto falar-vos. Quem era esse moço? Não o conheço. Observais bem, é um filho do rei. Qual deles? Não o conheço. Não é muito difícil de saber, só há dois ímpares. O Duque de Nemours. O Duque de Montpensier, é o Duque de Nemours, não o conheço. Digo-lhe que é o Duque de Montpensier. Depois, tomastes um carro sozinho? Não, com o príncipe. Onde estava eu sentado? No fundo, à esquerda. Éramos só nós que estávamos no carro? Não, havia ainda na frente um corpulento senhor. Que era esse senhor? Não o conheço. Examinai. Depois de haver refletido, disse, era o rei. Como? Repliquei eu, no fundo da carruagem e o rei na frente. Isso não é razoável. Não sei, não conheço esse senhor. Pois bem, era o ajudante de campo do príncipe. Não o conheço. Onde estivemos? Seguistes pela margem do rio e depois, fostes a um grande castelo. Que castelo era esse? Não sei, havia árvores antes de aí chegar. Observai bem, portanto, deveis conhecê-lo. Não, não sei. Deixo de lado essa particularidade e peço-lhe que continue. Estivestes em uma grande sala. Nesse ponto, fez-me ela uma descrição imaginária da sala onde via brilhar estrelas sobre um fundo branco. Por fim, ela me diz, havia aí grandes mesas e o que havia sobre essas mesas, não era alto, não era também inteiramente liso.
Não pude levá-la a dizer-me que ali estavam planos relevos, objetos que sem dúvida ela jamais vira. Que fizemos nós, então, diante dessas mesas, vós mostráveis? Subistes em uma cadeira e com uma varinha mostráveis alguma coisa. Esta particularidade notável era perfeitamente exata. Enfim, depois de muitas delongas, fez-nos ela tomar novamente o carro e partir. Disse-lhe então, mas, olhai para trás, deveis reconhecer o lugar donde saímos. Ah, disse ela como que admirada e um tanto confusa, o quartel dos inválidos. Acrescentou ainda que o príncipe deixara-me a porta da minha casa, o que era verdade. Por muito que estivesse eu familiarizado com os fenômenos de sonambulismo, esta cena impressionou-me, todavia, muito e não posso razoavelmente atribuir senão a faculdade de ler em meu pensamento, ou através das impressões ainda existentes em meu cérebro, a espécie de adivinhação de que a sonâmbula acabava de dar prova. É ainda hoje a única explicação que lhe posso dar. Eis aqui um segundo fato relatado pelo mesmo autor. Há cerca de 2 anos, aconselhou-me uma sonâmbula, para o tratamento de certas dores que eu sentia, uso de banhos de vapor seco sulfuroso, e indicou-me um estabelecimento da Rua da Vitória como o único de Paris que os administrava bem. Segui esse conselho, que me pareceu razoável. O dono do estabelecimento, que, embora grande conversador, é um velho de fisionomia e atitudes francas, perguntou-me um dia quem me houvera indicado esses banhos. Como eu evitasse uma resposta, disse-me ele, não teria sido uma senhora, de... Neste comenos perguntei-lhe se conhecia essa senhora. Respondeu-me que não, mas que desejaria muito conhecê-la, e que se propunha ir vê-la um dia, porque ela lhe havia prestado um serviço de uma forma verdadeiramente extraordinária. Eis o que a respeito contou-me. Uma pessoa quem administrava banhos desde algum tempo disse-lhe certo dia: acaba de me acontecer qualquer coisa sobremodo admirável e que tem relação convosco. Vou por vezes consultar uma sonâmbula para minha moléstia, e ontem, após longa interrupção, voltei novamente a consultá-la. Assim que me reconheceu, disse-me: estais muito melhor. Que fizestes então para ficardes em tão bom estado? Vede se descobrisses. Respondi-lhe: fizestes uso de banhos, não porém banhos ordinários, mas sim banhos secos sulfurosos. Onde, pois, tomastes esses banhos? Procurai-o. Ah, estou vendo, fica do outro lado dos bulevares. Não é na rua de Provence, mas na que se lhe segue. Em que número? Procurai-o ainda, é na Casa dos Banhos, número 46, mas não no próprio estabelecimento, é ao fundo do terceiro pátio, no rés do chão. Todas essas indicações eram perfeitamente exatas. Falei desse fato à sonâmbula durante o seu sono, ela o confirmou, considerando, aliás, em tom de perfeita indiferença, e, o que me causou admiração é que eu sabia que lhe repugnava, por hábito, sem dúvida, ocupar-se de qualquer coisa além do que concerne às doenças. No presente caso, ela havia lido no cérebro da senhora que a consultava. Eis um fato ainda mais curioso referido pelo Dr. Bertrand, um magnetizador muito imbuído de ideias místicas trabalhava com um sonâmbulo que, durante o sono, via somente anjos e espíritos de toda a espécie, e essas visões serviam para afirmar cada vez mais o magnetizador em sua crença religiosa. Como citasse sempre os sonhos de seu sonâmbulo em apoio de sua doutrina, um outro magnetizador de seu conhecimento incumbiu-se de desiludi-lo, mostrando-lhe que o seu sonâmbulo não tinha as visões a que ele se referia, senão porque a causa de tais visões existia em sua própria cabeça. Propôs, para provar o que avançava, que se sugerisse ao mesmo sonâmbulo ver a reunião dos anjos do paraíso sentados à mesa e comendo um peru. Fez, portanto, o sonâmbulo adormecer e ao cabo de algum tempo lhe perguntou se não via nada de extraordinário. Este respondeu que percebia uma grande reunião de anjos. E que fazem eles? Pergunta o magnetizador. Acham-se em redor de uma mesa e estão comendo. Não pôde indicar, entretanto, a espécie de iguarias que estava diante deles. Independentemente desses casos notáveis e de muitos outros ainda, grande número de observações gerais contribuem para demonstrar que as ideias, e especialmente as opiniões dos magnetizadores, podem ser percebidas pelos sonâmbulos.
Tem-se constatado, por exemplo, que todos os sonâmbulos adormecidos pela mesma pessoa têm as mesmas ideias sobre o magnetismo, precisamente as do seu magnetizador. Assim, quando um magnetizador, persuadido da existência de um fluido magnético, pergunta ao seu sonâmbulo se percebe a ação desse fluido, responde-lhe este que sim e assegura, além disso, estar vendo o magnetizador circundado de uma atmosfera luminosa, ora brilhante, ora azulada, etc. Pelo contrário, os sonâmbulos adormecidos por pessoas que não admitem nenhum fluido particular pretendem que não existe fluido magnético. Os que são adormecidos por homens supersticiosos veem demônios, anjos que vêm comunicar-se com eles e lhes fazem revelações ou desvendam-lhes segredos. Todos os sonâmbulos observados pela Sociedade Swedenborguesa, de Estocolmo, acreditavam ser inspirados por espíritos vindos do outro mundo e que, durante algum tempo, haviam habitado corpos humanos. Esses fantasmas davam notícias do que se passava no paraíso ou no inferno e repetiam 1000 contos, que enchiam de santa admiração os que os escutavam. Os católicos, que acreditam no purgatório, veem almas que pedem missas e preces, e com elas conversam por meio do magnetismo e do espiritismo. Os protestantes jamais. Não pode, portanto, haver dúvidas a respeito da transmissão das ideias e sobretudo das opiniões mais pronunciadas dos magnetizadores. Mas o que é bastante singular é que esses magnetizadores, que reconheciam, desde a origem da observação do sonambulismo artificial, a influência que sua vontade exerce sobre os sonâmbulos, tenham estado tanto tempo sem descobrir o fenômeno da transmissão das ideias, sendo que a ignorância na qual muitos permanecem a esse respeito é uma das causas que os tem levado a exageros e ironias, porquanto, depositando ilimitada confiança em seus sonâmbulos, interrogavam-nos a respeito de todos os sistemas que seus cérebros forjavam e, como as respostas se achassem sempre de acordo com os seus sistemas, as mais absurdas opiniões se tornavam para eles certezas, o que os afastava cada vez mais do caminho da verdade. A simpatia foi sempre admitida por todos os povos, em todas as épocas. Entretanto, esta palavra é ainda vazia de sentido para aqueles que não creem na influência recíproca e misteriosa que dois seres podem exercer um sobre o outro. Poucas pessoas haverá que, durante sua vida, não tenham feito algumas observações sobre as simpatias e as afinidades. Ainda aí se constata a transmissão do pensamento, uma comunicação harmoniosa entre os cérebros e entre as almas. O mundo psíquico é tão real como o mundo físico, apenas tem sido, até aqui, menos estudado. Talvez estejamos nós, em face das manifestações da energia psíquica, no estado dos animais inferiores que não dispõem ainda de sentidos iguais aos nossos. Mas que dificuldade há em admitir que essa força, como todas as outras, possa agir à distância? Muito mais curioso, mais inadmissível seria que essa força, uma vez que existe, não pudesse agir à distância. Seria isso um paradoxo sem precedentes. Já temos dito inúmeras vezes que é uma estranha presunção, para não dizer profunda ignorância, supor que não existe em torno de nós, em matéria de movimentos, mais do que aqueles que somos capazes de perceber. Os nossos sentidos evidentemente são muito grosseiros, se compararmos a soma do que nos transmitem eles com a massa provável do que são incapazes de perceber. Sabemos que existem cores, sons, correntes elétricas, atrações e repulsões magnéticas que em absoluto nos escapam, cuja existência, entretanto, podemos constatar, por meio de aparelhos registradores, de extrema delicadeza. Não estamos autorizados, de acordo com os atuais dados da ciência, a considerar todos os corpos que nos rodeiam como estando em relações infinitas e constantes uns para com os outros, segundo todas as modalidades da energia. E não devemos considerar-nos, nós mesmos, mergulhados nos meandros inextricáveis e cerrados de todas essas ações recíprocas caloríficas, elétricas, atrativas, que cada corpo exerce sobre todos os que o rodeiam, sem falar das influências que derivam de forças de que nem desconfiamos, ações dinâmicas das quais só percebemos, de passagem, as mais grosseiras.
Mas a evolução dos organismos prossegue seu curso, dir-nos-ão com o Sr. Eric Oort, e sem dúvida alguns seres já começam a ser impressionados por certas vibrações errantes no meio desses turbilhões de ações e de reações que nos deixam insensíveis. Os fenômenos surpreendentes de ação à distância e de clarividência, diz ainda o mesmo autor, observados com as pessoas hipnotizadas, isto é, submetidas a uma espécie de desequilíbrio experimental, no qual certas partes do sistema nervoso parecem ter sua sensibilidade acrescida a expensas de outras, devem indicar-nos o sentido e a natureza dos fenômenos de telepatia. Serão eles sem dúvida que servirão de ponte entre a ciência positiva de hoje e o que bem poderá vir a ser a ciência de amanhã. Segundo tudo o que precede, a comunicação de cérebro a cérebro, em condições especiais, certamente, não é duvidosa. Pensamentos, imagens, ideias, impressões podem ser transmitidas. Os cérebros são centros de radiações. Dizemos algumas vezes que certas ideias andam no ar. Esta metáfora é uma realidade. Certo número de pesquisadores tem procurado realizar experiências precisas sobre a transmissão mental. Pode-se encontrar, entre as obras especiais, as dos Srs. Richet, Eric Oort, Guthrie, Lodge, Small, Disbiaux, W. M. Pickering, etc., as primeiras das quais remontam aos anos de 1883 e 1884, e se referem à adivinhação de números, reprodução de desenhos, em uma proporção assaz notável para mostrar a realidade da transmissão. Nos trabalhos do Sr. Richet, por exemplo, 2.997 experiências deram 789 resultados positivos, ao passo que o número provável era de 732. O Sr. Marillier recebeu os resultados de 17 séries de experiências, elevando-se ao número de 17.653, dos quais com bom êxito 4.760, ultrapassando de 347 o número provável. Em junho de 1886, as senhoritas Wingfield obtiveram 27 resultados positivos completos em 400 experiências de leitura de algarismos, o número provável era apenas de 4. Sem poderem ser consideradas definitivas, essas experiências têm seu valor. Sei perfeitamente que se brinca de transmissão de pensamento nos salões e no palco dos prestidigitadores e que existem truques tão simples quanto engenhosos. Assisti mais de uma vez, prazerosamente, às sessões dos irmãos Isola, de Cazeneuve, bem como as dos seus émulos. Tratamos, porém, neste livro, de experiências científicas, nas quais os experimentadores a ninguém enganavam. Assinalarei, por exemplo, a seguinte: o meu erudito confrade e amigo, Emílio Disbiaux, autor de obras muito apreciadas e estimadas, fez entre outras as curiosas experiências seguintes, das quais ele próprio redigiu o relato, a 23 de maio de 1891. Faço sentar-se em um canto obscuro do salão o Sr. G. Lente, substituto de ciências físicas, para quem essas experiências eram absolutamente desconhecidas. São 9 horas da noite, o Sr. G. tem os olhos vendados e o rosto voltado para a parede. Coloco-me a 4 metros de distância dele, diante de pequena mesa onde repousam 2 lâmpadas. Primeira experiência sem ruído e na ignorância do Sr. G. Tomo um objeto e conservo em plena luz. Sobre ele concentro os meus olhos e percebo que o Sr. G. vê esse objeto. No fim de 4 minutos e meio, o Sr. G. anuncia-me que está vendo uma roda metálica. Ora, o objeto era uma colher de prata, pequena colher de café, cujo cabo desaparecia em minha mão e da qual eu apenas fichava a concha, de um oval um pouco alongado. Segunda experiência, o Sr. G. vê um retângulo brilhante. Eu tinha uma tabaqueira de prata. Terceira experiência, o Sr. G. vê um triângulo. Eu desenhara, a traços largos, sobre um cartão, um triângulo. Quarta experiência, o Sr. G. vê um quadrado com arestas luminosas e com pérolas brilhantes. Ora ele vê 2 pérolas somente, ora vê diversas.
Eu tinha na mão um objeto de cuja presença não era possível desconfiar. Tratava-se de um grande dado de papelão branco cujas arestas a luz fazia brilhar vivamente, dando aos pontos gravados em baixo relevo reflexos brilhantes de pérolas negras. Quinta experiência: o Sr. G vê um objeto transparente com filetes luminosos formando um oval ao fundo. O que eu mantinha era um copo para cerveja, chope, de cristal, com o fundo talhado em oval. Eis aí, quero crer, 5 experiências, feitas em excelentes condições de controle de sinceridade, que podem ser consideradas como tendo chegado a completo bom êxito. É igualmente interessante reproduzir, a esse propósito, algumas das experiências realizadas com êxito pelo meu amigo A. Small, um dos fundadores da Sociedade Astronômica de França. Experimentou ele com diversas pessoas que, a seu turno, experimentaram entre si. O problema consistia em adivinhar e desenhar o objeto no qual pensava o autor da experiência e que ele mesmo desenhava fora das vistas do percipiente colocado no mesmo compartimento, com as costas voltadas para o experimentador e tendo os olhos vendados. Reproduzo aqui simplesmente em uma página algumas das experiências, aquelas que melhor êxito conseguiram. A duração da prova era em média de 13 minutos. Em 121 experiências, 30 fracassaram, 22 tiveram bom êxito, 69 deram soluções mais ou menos aproximadas. Todos esses estudos nos mostram que o espírito pode ver, adivinhar, sem o concurso do órgão da visão material. Esta teoria das correntes psíquicas, capazes de transmitir à distância, a outros